Olá, o meu nome é Bernardo, sou aluno do nono ano no agrupamento de escolas João da Rosa, em Olhão, uma escola azul. Olá a todos, o meu nome é Eva e frequento o sétimo ano da mesma escola. Tal como o meu colega, somos embaixadores de Escola Azul. Hoje, o orador convidado João Ribeiro leva-nos à descoberta das salinas. João Ribeiro é licenciado em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências e Trabalho e da Empresa ISCTE e mestre em Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade. Trabalha desde 2018 na área da Educação Ambiental. Iniciou o seu percurso no Jardim Zoológico de Lisboa como educador ambiental, onde trabalha com todas as faixas etárias. Em 2021, começa a dar aulas de educação ambiental numa escola de primeiro ciclo e a trabalhar na ANP WWF desde setembro, como técnico de educação ambiental. Informo que depois da apresentação teremos um momento para perguntas e respostas. As questões podem ser colocadas a partir de agora na caixa Q e A. A gravação deste webinário ficará disponível na plataforma de estudo autónomo. Visitem-nos no YouTube em Webinário Estudo Autónomo. Agora passo a palavra ao nosso orador. Muito boa tarde, penso que já estejam a ver a apresentação. Obrigado, Bernardo e Eva, pela vossa excelente apresentação. Venho falar aqui um bocadinho sobre as salinas, sobre a biodiversidade, a sustentabilidade e a economia ligada ao papel das salinas. Vou focar um bocadinho mais aqui nas salinas do Samuco, do qual nós neste momento, a ANPWWF tem um projeto ligado à área do carbono azul e ao qual vamos estar a trabalhar no próximo ano e meio. Para ficarem a conhecer um bocadinho melhor a ANPWWF, nós basicamente trabalhamos em associação com a WWF Internacional. Posso desde já dar aqui a informação que nós, a partir deste ano, vamos passar a ser WWF Portugal, portanto, o ANP em breve vai desaparecer, e o objetivo é dar continuidade ao trabalho desenvolvido em território nacional desde 1990, através da WWF Mediterrâneo. As áreas iniciais e as práticas iniciais de trabalho da WWF foram florestas e oceanos. Neste momento, nós contamos com 6 práticas, continuando com florestas e oceanos. Também trabalhamos na área da água doce, alimentação, biodiversidade, clima e energia. Neste momento, temos cerca de 30 projetos de conservação ativos no terreno. Importante também realçar que temos equipas que são transversais a todas estas áreas, como a equipa de educação ambiental, a equipa de políticas e a equipa de comunicação. Tendo depois outras equipas, como a área financeira, a área de corporate e a área de angariação individual, que mantêm todo o nosso trabalho e trabalham para angariarmos projetos para a nossa associação. Começando aqui um bocadinho por falar sobre a área do carbono azul e sobre o que também me traz aqui hoje. A verdade é que ao longo dos anos tem-se verificado que existem habitats marinhos que têm a capacidade de armazenar o carbono capturado esse que inicialmente se achava exclusivamente possível de capturar através das florestas, e a verdade é que utilizamos este termo para designar o carbono capturado e armazenado pelos ecossistemas marinhos e costeiros. Existem diversos habitats que têm esta capacidade de armazenar o carbono, sendo que cá em Portugal temos presente dois dos 3 habitats que existem. Temos a pradaria marinha, o mangal não se verifica em Portugal, mas temos sim o sapal. Todos estes 3 habitats são muito importantes para o sequestro de carbono e para a melhoria dos ecossistemas na natureza. É muito importante fazer esta transição e perceber que não são apenas as florestas tropicais, que basicamente são a cara do sequestro de carbono, mas sim também estes habitats que fazem este sequestro de carbono muito importante para a proteção da natureza, e são locais muito importantes para a fixação de diferentes espécies animais e também de plantas. As salinas tiveram a sua origem em zonas de sapalo, foram modificadas para a produção de sal. Ou seja, quando existiu uma importante produção de sal e uma importância dada grande ao sal, estas zonas de sapal foram modificadas e convertidas
em zonas de salina, onde era feita esta produção e onde o sal era muito importante como moeda de troca, muito importante para algumas religiões. Portanto, existe aqui uma grande importância dada ao sal, neste contexto. São locais também onde o ser humano e a natureza vivem em harmonia. Temos o exemplo de as salinas servirem de abrigo para diferentes espécies de aves, espécies de flora. E a verdade é que se a produção de sal for feita de forma artesanal, a água mantém-se mais tempo no sistema, beneficiando as espécies que lá habitam. Isto é muito importante porque muitas espécies são quase exclusivamente, aliás, necessitam destes locais quase exclusivamente para a sua sobrevivência, e é muito importante ter esta manutenção de água mais tempo para beneficiarem dela, tanto para a sua alimentação, como também para a sua reprodução. Daí ser muito importante esta fixação de água durante mais tempo nesses sistemas. A verdade é que as salinas e os primeiros documentos que relataram a presença de salinas em Portugal vêm com descrição desde 1959, aliás. Estes documentos diziam que estavam a ser dadas pelo testamento da Condensa numa Dona Dias, a 26 de janeiro de 1959, estavam a ser dadas os primeiros terrenos de salinas em Aveiro, algo que foi de grande relevância, e estamos a falar aqui já de uma troca comercial e destas salinas terem esta importância para a comunidade já na altura. Importante também referir que são estas salinas que têm têm a primeira descrição, mas acredita-se que as salinas já existiam antes desta data. Portanto, esta aqui apenas foi a primeira descrição escrita que é possível encontrar neste livro, que foi um testamento deixado por esta condensa. Esta foi a parte retirada deste testamento, onde se vê, está em latim, onde se vê esta doação de salinas ao local e aos locais que poderiam explorar estas salinas em Aveiro, salinas estas que ainda existem hoje em dia. Ligado aqui à parte das salinas, podemos identificar 4 serviços de ecossistema: o serviço de provisão, os serviços culturais, o serviço de regulação e os serviços de suporte. O serviço de ecossistema é aquilo que nós retiramos dos ecossistemas para podermos utilizar e para a utilização do ser humano. É muito importante percebermos que através destes serviços de ecossistemas nós não podemos ter um impacto negativo na natureza. Temos aí sim ir à procura de ter um impacto o mais neutro possível na natureza e um impacto que seja o menor possível nos diferentes habitats. Ligado aqui aos serviços de provisão, temos a questão da nossa alimentação, a questão da água. Temos diferentes serviços ligados a esta temática e que são de grande relevância para nós, e que temos de ter cada vez mais atenção ao tipo de exploração que fazemos destes serviços. Deixo-vos o exemplo ligado à nossa área, à nossa alimentação, nós explorarmos cada vez mais as florestas tropicais, tanto na Ásia como na zona de África, e estas florestas estarem a sofrer uma desflorestação agressiva, onde os nossos serviços, os serviços que poderemos retirar de lá, tanto como alimentares, desculpem, tanto de provisão como de regulação, terem um impacto bastante negativo. Temos aqui o exemplo perfeito da produção de óleo de palma ligado à desflorestação destas florestas, e percebermos que estas florestas estão quase a desaparecer para nós termos um óleo na nossa alimentação e que está presente em quase todos os alimentos que nós consumimos. É importante ainda percebermos que, ligado aqui à nossa alimentação e à forma como nós fazemos a utilização dos produtos, esta utilização tem de ser o mais consciente possível para que o impacto que nós temos no ecossistema seja quase nulo. Sabemos que isto é quase impossível, mas é importante termos em atenção esta linha. Ligada à água, e visto que a escola de onde o Bernardo e a Eva fazem parte, localiza-se no Algarve, é importante percebermos que existe aqui
uma distinção significativa entre seca e escassez. A seca é algo natural, enquanto que a escassez é provocada pela má utilização da água. Deixo aqui uma pergunta no ar. Se me sabem dizer qual é que é a atividade em que é gasta mais água em Portugal para além da agricultura? A verdade é que quando faço esta pergunta recebo diversas respostas. Só houve uma outra vez que me deram logo a resposta direta e certa. A verdade é que a atividade onde nós gastamos mais água acaba por ser na rega dos campos de golfe. Isto leva-nos a pensar como é preocupante a utilização indefinida de um recurso que para nós parece-nos quase ilimitado, mas a verdade é que é um recurso ilimitado, é um recurso limitado, e por isso toda a sua utilização tem de ser feita de forma bastante consciente e de forma bastante regrada para que não exista aquilo que tem acontecido nos últimos anos em algumas zonas do Algarve, onde certas populações e certas áreas tinham horas para poderem utilizar a água e poderem consumir a água e utilizarem água para os banhos, para cozinhar, entre outras coisas. Portanto, toda esta utilização destes recursos ligado aos serviços de ecossistemas é muito importante e cada vez mais relevante para podermos continuar a fazer uso dos mesmos e não colocarmos em causa esta utilização que é feita, que esta utilização seja feita pelas próximas gerações. Depois temos os serviços de regulação. Trouxe aqui alguns, quatro, que podem estar perfeitamente ligados com o nosso país. Temos aqui a questão do aumento da temperatura, o facto de necessitarmos dos ecossistemas para regular a temperatura, a questão das inundações, algo que se tem verificado em muitos pontos do país e, portanto, algo bastante importante. A questão também aqui das derrocadas, ligada aqui aos serviços de regulação, e de que forma é que isto pode ter um impacto também nas pessoas, mesmo em zonas que são consideradas turísticas, a existência deste tipo de fenómenos pode causar impactos grandes. E depois também temos aqui a questão da polinização. Eu queria me focar aqui um bocadinho na questão das inundações, porque e vou-vos contar aqui uma história muito resumida. Não sei se conhecem uma planta que está presente nas nossas praias, que é o chorão das praias. Uma planta que vemos na zona das dunas e que partilha a zona das nossas dunas com espécies nativas e espécies autóctones. Esta planta foi introduzida inicialmente em Portugal porque se achava que esta planta iria fixar as dunas, evitando assim que, quando houvesse algum tipo de cheia ou existisse ondas com volume de água maior daquilo que é o habitual, estas plantas iriam segurar este avanço da água. A verdade é que hoje já se sabe que estas plantas são plantas invasoras, ou seja, que têm um impacto negativo no nosso ecossistema, que tem um impacto que faz com que muitas das plantas nativas desapareçam e estejam ameaçadas, e também percebermos e deixar aqui o desafio de uma forma controlada, como é óbvio, mas quando forem a uma praia e virem o chorão das praias, tentem arrancar. E vão perceber que facilmente vocês conseguem arrancar a planta sem a utilização de qualquer tipo de maquinaria. Assim, conseguem perceber que aquela planta não vai fixar nada. Se ela não se consegue fixar ao solo, também não vai conseguir proteger certas zonas, como bares de praia, zonas residenciais, quando existe um aumento do nível da água do mar, que é algo que estamos a verificar de ano para ano. Portanto, também termos aqui em atenção quando, quando temos este tipo de comportamentos e este tipo de atitudes, e perceber que podemos estar a ter um impacto negativo mesmo que a nossa ideia seja fazer melhor para aquele ecossistema e mesmo para a proteção das nossas casas, dos nossos negócios, perceber que podemos ter um impacto negativo na natureza. Depois temos aqui a questão dos serviços culturais, muitos deles ligados às salinas, mas já vamos lá mais à frente. Temos de ter aqui a questão que estes dois senhores devem estar a fazer, devem estar a ver aves, algo que nós podemos retirar
daquilo que nós chamamos de serviços culturais, ou seja, a utilização da natureza para nosso bem-estar. Eu normalmente conto sempre uma história relacionada comigo, e de uma altura que é de muitos exames, como a faculdade é. Eu raramente, quando estava com muitos exames, me pensava a refugiar em zonas de cidade. Pensava assim em refugiar-me em zonas de floresta, ir à praia. E a verdade é que aqui a natureza está-me a dar algo em troca que não é algo material, é um descanso psicológico, digamos assim. E a verdade é que ligado a estes serviços culturais, temos sim diversas atividades que podem ser feitas, como a observação de aves. Temos também o surf, o kitesurf, o windsurf, a observação de outras espécies que não aves, a realização de atividades como uma caminhada, tudo ligado a estas, aqui aos serviços culturais e aos serviços de ecossistemas no geral. Portanto, é muito importante nós percebermos que para continuarmos a usufruir destas atividades, é muito importante preservá-las, porque se nós não as preservarmos rapidamente, elas vão desaparecer. Por último, temos também aqui os serviços de suporte, a questão da utilização do sol, a questão da fotossíntese, a questão aqui do habitat para as diferentes espécies. Portanto, temos aqui os 4 serviços de ecossistemas espelhados, com diferentes importâncias, e com uso importante e cada vez mais regrado deles, vai ser possível continuarmos a fazer uso destes serviços de ecossistema, mas sempre com esta consciência de proteção e de conservação da natureza. Antes que caia aí na caixinha das perguntas, só deixar aqui a nota que esta espécie de flamingo que está aqui na imagem não é a espécie que existe em Portugal. Esta espécie, que é o flamingo rubro, é uma espécie que existe na América do Sul, tá bem? Portanto, só deixar aqui esta ressalva. A espécie que podemos observar em Portugal é uma espécie diferente desta. A verdade é que em Portugal podemos vislumbrar salinas na Ria de Aveiro, aquela que eu falei há pouco, que tem os retratos de 959, naquela doação feita pela Condensa. Temos as salinas do estuário do Rio Mondego. Há aqui umas que são muito interessantes, que são as salinas de Rio Maior. São as únicas salinas que não ficam na zona costeira. Temos as salinas do Samoco, salinas na Reserva Natural do Estuário do Sado, e depois temos aqui as salinas na Reserva Natural de Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. Olhando para este mapa, podemos ver que temos salinas quase espalhadas por Portugal continental inteiro, muitas delas com diferentes atividades, com zonas de birdwatching, ou seja, de visionamento de aves, com zonas de produção de sal, zonas de turismo, zonas de passeios. Portanto, se explorarmos cada uma destas salinas, vamos ver que temos diferentes utilidades em cada uma delas. Todas elas com importância bastante grande para os nossos ecossistemas. Ainda temos aqui a salina de Tavira também. Ligado aqui mais precisamente ao estuário do Tejo, a verdade é que o nosso estuário é o mais ameaçado de Portugal, o estuário do Tejo, contém 16% da área dos ecossistemas de carbono azul em Portugal. Consideramos um número bastante elevado, devido às pradarias marinhas que existem neste estuário. E é importante referir que as zonas de salina acredita-se que tenham zonas de pradaria marinha também, mas é algo que nós agora também vamos começar a estudar num projeto que vamos ter, que é o Carbono Azul 2.0, e onde também pretendemos estudar o restauro destas zonas de pradarias marinhas presentes nas salinas. A verdade é que até hoje falamos muito do restauro ecológico, mas quando falamos de restauro ecológico, a nossa cabeça vai imediatamente para o restauro de florestas terrestres. Importante aqui também referir que estamos a começar a trabalhar para perceber a viabilidade do restauro destas zonas marinhas. As salinas do Samoco e Alcochete são áreas viáveis para a intervenção de restauro de carbono azul. É exatamente isto que nós agora estamos a começar a estudar.
juntamente com outros parceiros, e tentar perceber a viabilidade destas intervenções para restauro de zonas que possam fazer aqui o sequestro de carbono, aquilo que nós damos o nome de carbono azul. A verdade é que as salinas trazem aqui várias importâncias em vários prismas e, infelizmente, ainda existe muito aquela questão de quando falamos em sustentabilidade, estamos apenas a falar em natureza. A verdade é que a sustentabilidade traz aqui diferentes prismas, como o prisma da natureza em si, da conservação da natureza, muito importante, o prisma social e também o prisma económico. Se nós ignorarmos algum destas áreas, a verdade é que não estamos na palavra em si sustentabilidade, não estamos a ser sustentáveis. Se nós ignorarmos a parte económica, não estamos a ser sustentáveis. Se nós ignorarmos a parte social, não estamos a ser sustentáveis. Daí nós trabalharmos muito com as comunidades locais. Nós cá em Portugal não temos propriamente comunidades indígenas, como ainda existem em África e América do Sul, mas nós trabalhamos com as comunidades locais. E se nós ignorarmos o que as comunidades locais querem passar, não vamos estar a ser sustentáveis. E por último, se ignorarmos a conservação da natureza, também não vamos estar a ser sustentáveis. A verdade é que os relatos que existem da utilização do sal, ele é usado desde o início do período neolítico, acabou com a dependência da sazonalidade dos alimentos, aquela questão, e ainda vemos em muitos pontos, a utilização do sal para manutenção das propriedades do peixe. Isto permite que não seja necessário ir ao mar todos os dias apanhar peixe. Permite criar aqui um negócio à volta disto. E é muito importante aqui a utilização do sal para acabar com esta dependência de sazonalidade dos alimentos. Claro que não falamos de 100% dos alimentos. Estamos a falar aqui de algum tipo de alimentos do qual acabou esta dependência da sazonalidade dos mesmos. A existência de uma rota com o nome Via Salária, porque era onde era realizado o transporte de sal. Isto é muito interessante porque, se nós pensarmos de onde veio a palavra salário, ahm, ela vem principalmente aqui da questão da remuneração que era dada pela troca de outros produtos. O salo, muitas vezes, era utilizado como troca, como moeda de troca, como se fosse o euro ou o dólar, para recebermos outros produtos. E daí o nome salário ter origem nestas trocas que eram realizadas e no sal que era transacionado para recepção de outros produtos. Era também utilizado para destruir culturas agrícolas em períodos de guerra. Como o sal tem propriedades em que seca muito, se for utilizado em muita quantidade vai secar, então era utilizado para destruir estas culturas agrícolas em período de guerra, para que não fosse possível a plantação de mais produtos e o cultivo de mais produtos naquele local. Portanto, podemos ver que aqui o sal, ao longo dos anos, tem tido, ah, importâncias muito distintas para a sua utilização e para as diferentes comunidades. É importante ainda referirmos que o sal também tinha uma importância relevante em diversas religiões. Eu trouxe aqui estes exemplos em que os assírios utilizavam o sal nos seus cultos e os hebreus e a Igreja Católica Romana como um elemento purificador. Portanto, estamos a ver o impacto que o sal sempre teve nas diversas economias, nas diversas religiões. Portanto, aqui muita parte económica e social ligada à importância do sal em diferentes prismas e como um elemento pode ter um impacto muito grande naquilo que é o destino das sociedades e daquilo que foi o destino das sociedades como nós a descobrimos, como nós a conhecemos hoje. Portanto, estamos a falar aqui de um produto ligado às salinas e que é produzido nas salinas e que tem uma grande importância, tanto a nível económico como social. É importante ainda percebermos que, para além disto que eu já falei, as salinas têm um papel muito importante. Eu trago aqui 3 exemplos de profissões que estão ligadas às salinas, mas podemos ter muitas outras.
Temos aqui a questão do birdwatch, as pessoas que estão a fazer o visionamento de diferentes espécies, perceber quando estas espécies vão àquele local, quando é que aquelas espécies nidificam, ou seja, têm crias, aquela espécie, quando é que aquela espécie se vai alimentar, do que é que ela se alimenta, que tipo de habitats é que ela costuma pisar. Portanto, tudo isto ligado a esta profissão. Muito importante também, porque dou-vos aqui o exemplo das salinas do Samoco, onde é feito um processo de anilhagem muito importante. Isso permite que quê? Que estas espécies, que são maioritariamente espécies migradoras, quando se deslocarem àquele local e se já tiverem uma anilha, eu sei que elas já estiveram naquele local. Portanto, eu consigo perceber que elas vêm de um ponto diferente, de um ponto diferente do globo, e que voltaram àquele local ou para nidificar, ou para alimentar-se, ou simplesmente para descansar nas suas rotas migratórias. Portanto, este papel do birdwatcher é muito, muito importante para percebermos qual o impacto que a atividade humana tem nas rotas migratórias de as aves. Eu estou aqui a dizer isto tudo, mas a verdade é que qualquer um de nós pode ser birdwatcher e utilizar estes campos também para ver a beldade destas espécies, ver a beleza destas espécies, ver como elas se comportam umas com as outras, visto que temos uma panóplia muito grande destas espécies nestes locais. Portanto, qualquer um de nós pode ser birdwatcher e procurar ter mais informação sobre estas espécies. Depois temos o salineiro, uma profissão muito importante, ah, onde é retirado o sal para depois este ser comercializado. Muitas das vezes, para nós termos acesso a um sal, por exemplo, se eu quiser ter acesso ao sal das salinas do Samuco, tenho de ir lá comprar esse sal, porque é um sal especial daquelas salinas, foi produzido naquelas salinas. Aquelas pessoas trabalham para a produção daquele sal e não é todo o ano que é feito este trabalho de retirar o sal, porque quando não existe muita chuva e quando nós temos a subida do rio, quando não temos a subida do rio, o que acontece é que o número de sal retirado vai diminuir. Muito interessante irem visitar uma salina e verem que eles ainda têm sal para embalar de há 2, 3 anos e é sal que está perfeito para consumo. Ligado também aqui ao sal e utilizado muito como para temperar as saladas, para dar um sabor extra à carne ou ao peixe, temos aqui a questão da flor de sal. Foi algo que tem vindo a crescer ao longo dos anos, um comércio que tem vindo a crescer, uma procura que tem vindo a crescer, pois é um sal num estado diferente do sal marinho que nós consumimos. É um sal que, quando se coloca quase na boca, não vem em pedra, mas sim quase se desfaz na nossa boca. Portanto, estamos aqui a falar de diferentes atividades. Infelizmente, a profissão de salineiro está cada vez mais ameaçada, existem cada vez menos pessoas a terem esta profissão e a desenvolverem esta profissão. Portanto, é aquilo que nós chamamos também uma profissão em vias de extinção e que é muito importante nós, através de potenciarmos a visita a estes locais, a compra destes produtos locais, pode fazer com que esta profissão continue a existir. Por último, trouxe também aqui os guias e eu deixei assim mais no sentido lato da palavra, no sentido aberto da palavra. Depois podemos estar a falar de guias turísticos, que fazem a visita às salinas e contam a história das salinas, como também podemos estar a falar de guias mais ligados à parte ambiental. Ligado aqui ao birdwatching e a outras atividades que podem ser feitas naqueles locais, nós podemos ter guias que falam das espécies, que explicam melhor o que é isto destas espécies que vão lá de tempos a tempos, as espécies sazonais. Podemos ter o guia que explica como é que se fazem esses processos de anilhagem. Esses processos de anilhagem são muito importantes, são feitos em alturas muito específicas do ano e são muito importantes para termos ideia de que espécies é que vão lá, como eu já falei há pouco. Portanto, temos aqui uma panóplia de profissões que podem ser muito procuradas nas salinas e que são de grande importância para a sua manutenção e para a continuação da existência das salinas, como nós as conhecemos.
eu trago aqui três espécies de aves diferentes, só para percebermos que as salinas têm um impacto muito grande em nós, no ser humano, mas também têm um impacto muito grande noutras espécies. Isto é importante referirmos. Eu não trouxe aqui, por exemplo, o pernilongo ou outras aves que são mais fáceis de nós observarmos nas salinas, mas sim aquilo que nós costumamos falar, que são as espécies mais escondidas, mas têm um grande papel ecológico no nosso ecossistema. Em primeiro lugar, temos a águia pesqueira. A águia pesqueira é uma das aves que me fascina mais e mais difícil de ver, porque ela tem assim uma penugem relativamente castanha, escura nas asas, mas depois tem uma máscara aqui à volta do olho e depois é praticamente branca, no resto do seu corpo. E é uma ave relativamente fácil de identificar, mas muito difícil de ver. E a verdade é que para a produção das salinas, a produção de sal nas salinas e o aparecimento das salinas através dos chapais, trouxeram esta ave abrigos onde ela se pode reproduzir e onde ela pode nidificar. E tem-se vindo a verificar um aumento do número de indivíduos desta ave em várias zonas onde existem salinas. Apesar de ser uma espécie difícil de ver, é uma espécie que com algum tempo conseguimos ver ela a nidificar em zonas de postos de eletricidade ou em zonas mais escondidas, onde pode ter as suas crias, ensiná-las a voar e depois estas crias podem se reproduzir novamente. Depois temos a coruja das torres, uma espécie que podemos quase ver em Portugal continental inteiro, é relativamente fácil observarmos esta espécie. Ela tem o nome de coruja das torres porque é uma coruja que normalmente gostava muito e gosta muito de ter as suas crias, construir os seus ninhos nas torres das igrejas. Daí ter o nome de coruja das torres. É uma espécie muito, muito relativamente fácil de ver, relativamente abundante e que também encontra nas zonas das salinas uma zona perfeita para conseguir caçar. Estamos a falar de uma ave que come roedores, muito importante para controlar pragas, por exemplo, de micromamíferos, como os ratos. Portanto, estamos aqui a falar de uma ave muito importante para todo este ecossistema. Por último, Desculpe, João, já estamos a ficar com o tempo um bocado apertado. ok, vou avançar aqui Só com o para tempo informar. mais rápido. Temos aqui também o flamingo comum, uma espécie mais ligada às salinas e que é muito fácil de encontrarmos. Temos também aqui dois mamíferos, raposa e saca-rabos. São espécies que conseguimos ver aqui, pelo menos nas salinas, perto de Lisboa. São duas espécies que aproveitam também a presença de micromamíferos para a sua alimentação e que podemos encontrar com alguma facilidade, nomeadamente dejetos destas espécies, e perceber que estas espécies vivem nesses locais. Depois temos aqui, trouxe aqui duas plantas também muito conhecidas, a salicórnia e a sarcocórnia. Olha, posso-vos confessar aqui que antes de começar a trabalhar mais diretamente neste projeto, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, não fazia ideia que tínhamos estas plantas, que são plantas halófitas, que toleram muito bem a presença do sal. Não sabia que estas plantas podiam fazer parte da nossa alimentação. E a verdade é que deram-me a experimentar a salicórnia cozinhada com um bocadinho de sal e azeite e colocado numa tosta, eu comi e a verdade é que sabe bastante bem. Portanto, temos aqui também a importância das salinas na flora, ligado também à nossa alimentação, e nós podemos utilizar aqui substitutos de outros produtos que nos fazem mal. Ok? Portanto, temos aqui também todo um mundo muito grande destas plantas que está agora a ser explorado também por, eh, por uma pessoa aqui na zona do Samuco, e acredito que em muitas outras salinas isto seja algo a ser explorado. Temos aqui um mapa, eu vou deixar aqui este mapa que é bastante complexo, mas as pressões e impactos que diferentes estuários, este aqui foi aplicado ao estuário do Tejo, mas ele é quase transversal a muitos estuários e ao impacto que a presença humana tem nos estuários, desde a agricultura, a aquacultura, tráfego marítimo, a sobrepesca, a indústria, as barragens.
Portanto, temos aqui uma panóplia de ameaças. Eu acho que é um gráfico muito completo e que se quiserem depois eu posso enviar este gráfico, porque é bastante completo e faz-nos a percepção bastante interessante quais as ameaças que os nossos habitats estão a sofrer. Mais ligado aqui ligado aqui também aos ecossistemas marinhos e às salinas, as salinas estão a sofrer bastante e os outros habitats de carbono azul, como os mangais e as pradarias marinhas, com a questão dos pesticidas, com a presença de plantas invasoras, a sobrepesca e a rápida urbanização que se tem verificado ao longo dos anos. O que é que nós podemos fazer aqui com medidas de conservação e de restauro para habitats de carbono azul? O aumento da fiscalização, temos cada vez um turismo mais sustentável que cumpra as regras de bem-estar animal, as regras que cada local tem, porque essas regras não são colocadas ao acaso, são muito importantes para a conservação dos locais. Portanto, é muito importante nós respeitarmos todas estas regras quando queremos fazer algum tipo de turismo. E depois também aqui a remoção de plantas invasoras, temos aqui uma imagem de uma remoção de chorão das praias. Portanto, esta remoção também é muito importante para voltarmos a ter as plantas nativas no nosso ecossistema. Por último, só trazer aqui um bocadinho o trabalho que nós temos vindo a fazer neste tema. Nós temos um relatório, ele é um bocadinho técnico, porque é um relatório científico, que fala um bocadinho sobre o carbono azul e o reteiro do mercado voluntário em Portugal. Foram avaliados vários ecossistemas de carbono azul em Portugal e quais os 10 principais ecossistemas de carbono azul em Portugal. É algo que está disponível tanto no nosso site, se escreverem WWF Portugal, vão encontrar o nosso site onde podem encontrar este guia, como também no site da Fundação Carlos de Gulbenkian, onde podem encontrar este guia também em formato digital. O Carbono Azul 2.0, que é o qual onde nós estamos a trabalhar agora, visa aqui ver, como eu já expliquei, a potencialidade do restauro dos ecossistemas de carbono azul em Portugal e ver de que forma é que este restauro pode ser feito. Estamos a trabalhar mais aqui nas salinas do Samoco, mas a ideia é que depois possa ser transversal a todo o Portugal continental, tendo sempre em atenção a especificidade de cada local. Portanto, quero agradecer. Deixo aqui também o meu e-mail, caso tenham alguma questão ou queiram alguma informação adicional ou pretendam desenvolver alguma atividade. Portanto, deixo aqui o meu e-mail. Qualquer coisa estejam à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigado, João Ribeiro, por nos ter mostrado o papel crucial que as salinas desempenham na biodiversidade, na sustentabilidade e na economia. Antes do momento dedicado às perguntas e respostas, temos uma pergunta para o nosso convidado. Qual é a palavra que escolheria para definir o que o oceano significa para si? Desculpa, Eva, podes repetir, peço desculpa. Qual é a palavra que escolheria para definir o que o oceano significa para si? Olha, significa diferentes coisas. Acho que significa aqui algo ligado aqui, à liberdade, ligado aqui também ao bem-estar da, das pessoas. E portanto temos aqui diferentes prismas e que significa, é verdade que significa coisas diferentes para diferentes pessoas. Se fizeres a mesma pergunta a outra pessoa, ela vai responder uma coisa diferente da minha, mas para mim significa maioritariamente sustentabilidade e maioritariamente a proteção da natureza e a conservação da biodiversidade. Temos aqui apenas uma questão rapidamente. Nós aqui, no Algarve, temos muitas salinas abandonadas. O que acha da ideia de reconverter algumas destas salinas em pradarias de ervas marinhas? Ok, eu estava aqui a tentar acompanhar aqui um bocadinho as perguntas que estavam colocadas no site para também ir tentando responder à medida que vou falando. Isso é uma excelente pergunta. Eu coloquei as salinas que vocês puderam ver naquele gráfico, são as salinas que continuam a ter algum tipo de atividade. Aqui muito bem falou-se da questão da Ria Formosa. A verdade é que estamos aqui a falar de uma zona onde já existe uma grande intensidade
de presença humana e também uma zona onde, onde podemos por exemplo, deslocar-nos até à praia e que tem uma grande importância para a conservação de uma espécie, que é a espécie de cavalo marinho. Nós já trabalhámos na Ria Formosa para a proteção do cavalo marinho. Ela é muito, muito importante, mas estamos a falar de uma zona onde nós já consideramos pradarias marinhas. Ok, já não são bem aqui a questão das salinas e mais do teor puro e duro das salinas que eu tive aqui, que eu estive aqui a tentar passar. Mas estamos a falar de uma zona muito, muito importante também para sequestro de carbono. Como falei, as pradarias marinhas é um dos locais importantes para o sequestro de carbono, tal e qual como os chapais, tal e qual como as zonas de mangal. Portanto, estamos a falar aqui de uma zona de extrema importância que que tem uma importância de conservação muito, muito, muito grande para o cavalo marinho, uma espécie que sofre muito com o comércio ilegal de espécies, e por isso estamos aqui a falar de uma espécie que tem de ser protegida e que é de grande relevância o trabalho que tem vindo a ser feito para a proteção desta espécie. Relativamente às questões que não foram respondidas, estas terão mais tarde uma resposta, que ficará associada à gravação do webinário, na plataforma do Estudo Autónomo, em estudoautonomo.dge.mec.pt. Vamos agora assistir à apresentação do nosso projeto sobre o carbono azul. Esperamos que tenham gostado deste webinário. Fiquem atentos aos próximos. Obrigada, até breve.